Te liga nas últimas informações do mercado da bola do Inter. Tem negociação em andamento, tem novidades sobre centroavante e mais informações de jogadores que podem chegar ao Colorado. Tudo isso a partir de agora, depois da vinheta. Vem comigo! Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal cheio de informação de mercado da bola. Os dois volantes que o Inter tá na mira, só vem um, hein? Não vem os dois, um uruguaio, um colombiano. Tem novidades sobre atacante, boa notícia sobre a possibilidade de contratar o Alejandro, concorrência por Carlos Vinícius e o Vitinho encaminhado para permanecer no Inter, falta só o anúncio. A partir de agora é contigo, me deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, dá uma olhada na descrição desse vídeo, é o link para Amazon.com, minha parceira e maior site de vendas do planeta. Tudo que você quiser tem lá, até 40% de desconto. Não esquece, o link tá na descrição desse vídeo, eu separei umas camisas do Inter lá, dá uma olhada que você não vai se arrepender. É muita coisa. Então vamos começar com os volantes. Ontem eu fiz um vídeo com lances do Alan Rodrigues, ficha 1 para ser contratado pelo Inter, volante do Argentino Júnior. O Inter oficializou uma proposta por ele. 4 milhões de dólares por 80% dos direitos. O Inter concorre com o Boca Juniors. Inicialmente, o Argentinos Júnior considerou a proposta baixa, que é mais dinheiro. Porque afinal, quando o jogador desperta interesse de mais de um clube, rola aquele leilãozinho. Vou deixar na descrição desse vídeo também o vídeo de ontem com lances desse jogador. O plano B já está em andamento. É o Juan Camilo Portilla, jogador de 26 anos, colombiano do Tajeres. Esse cara primeiro foi oferecido ao Inter, eu te contei há 2 dias. Depois o Inter entrou em contato, fez uma consulta sobre ele. Inclusive a direção do Tajeres confirma o contato do Internacional. A situação é a seguinte. Inicialmente, o clube argentino só quer vender ele pela multa rescisória. 6 milhões de dólares. É um pouco mais caro do que o jogador do Argentinos Júnior. Então, o Inter está tentando pagar menos. Contratará um deles apenas. Não vai contratar os dois. Porque os dois poderiam acabar colocando muitas possibilidades numa posição em que não vão atuar todos ao mesmo tempo, até porque são estrangeiros e tem aquele limite no Brasil. Só um deles, tá? O Inter não vai trazer o Rodrigues e o Portilla juntos. Um deles, o outro não. Vai depender da evolução das propostas, o que o Inter conseguir pagar menos. A possibilidade número 1 é o Alan Rodrigues, número 2 é o Juan Portilla, que tem passagem pela seleção da Colômbia, principal recentemente. Por falar em possibilidades, o Inter recebeu uma notícia ruim nos últimos dias, porque o Corinthians atravessou a negociação pelo Carlos Vinícius. Aqui no canal te trouxe a informação inicial de que ele é um dos jogadores monitorados pelo Inter para caso saia Ener Valencia. O Inter tá louco que chegue uma proposta pelo Ener Valencia para vender o jogador, recuperar um pouco do investimento que fez nesse atleta, que não deu certo por aqui, essa é a grande verdade, e contratar um jogador, um centroavante mais de área, mais físico, mais fixo, entendeu? E esse seria o Carlos Vinícius. O problema é que o Corinthians abriu negociação para contratar ele. O Carlos Vinícius está sem contrato, acabou o vínculo dele com o Fulham da Inglaterra. Então ele quer se acertar com alguém rapidamente. O Corinthians está oferecendo ali salários, premiações, bonificações e é um clube dos maiores do país. É difícil concorrer com o Corinthians no que diz respeito a tamanho de torcida, ao que significa, está no centro do país, enfim, isso pesa muito no momento da decisão do jogador. E o Inter, até porque, não abriu negociação com o Carlos Vinícius, porque depende da saída do Valencia. O Carlos Vinícius recebe um valor mensal de aproximadamente R$1.300.000. Não é um cara que vai caber na folha de pagamento com a sequência do Borré e do Valencia. Então o Inter não está perdendo, tomando um chapéu do Corinthians, não. O Inter apenas monitorava o jogador para, se o Valencia sair, contratar ele. Agora o Corinthians, que não depende de nada, já está negociando com o Carlos Vinícius e isso é uma notícia
ruim. Vamos mudar de foco e trazer notícia boa. Porque o alemão, lembra do alemão? O alemão tá mudando de clube. Ele foi um dos artilheiros do Real Oviedo, que subiu para a primeira divisão espanhola. Mas o Oviedo contratou o Salomão Rondon, aquele venezuelano já veterano, para disputar a temporada do ano que vem. Com isso, o alemão vai ser transferido dentro de clubes do mesmo dono. Ele está saindo do Oviedo, que faz parte do grupo Pachuca, e está indo para o Clube León, que também faz parte do grupo Pachuca. É um pool de clubes gigante. Lá no México tem um monte de clube com o mesmo dono. Inclusive o León não pôde participar do Mundial de Clubes exatamente por ser do mesmo dono do Pachuca, e o Pachuca participou. A transferência do alemão, do Oviedo, para o León, mesmo sendo clubes do mesmo dono, rende movimentação financeira. E o Inter permaneceu com 30% dos direitos econômicos do alemão. Então, nessa negociação, o Inter recebe 30%. O Colorado está esperando pelo menos 5 milhões e 400 mil reais nessa transferência, está observando de cima. Além daqueles 30 milhões que devem entrar do Johnny, indo do Betis para o Atlético de Madrid. Esse tipo de transferência, de percentual, o Inter precisa cobrar, precisa ficar acompanhando, precisa ficar em cima. E é isso que o Inter está fazendo com o Johnny. A última notícia desse vídeo também é muito boa. O Inter está encaminhado com o Vitinho, porque ontem a FIFA apressou o seu processo, o que era esperado para apenas depois do Mundial de Clubes. Falhou minha voz, perdão. Apenas depois do Mundial de Clubes, saiu ontem. A FIFA prorrogou a legislação de guerra, adiantou o processo porque a janela da Europa já está aberta. Então os clubes europeus queriam se movimentar também nesse sentido. O que é a janela de guerra? Como tem o conflito entre Ucrânia e Rússia, jogadores de outras nacionalidades que jogam em clubes da Ucrânia e da Rússia podem se transferir de forma gratuita apenas com o clube oferecendo o pagamento do salário deles. Eles podem decidir ir embora dos clubes nos quais eles estão, sem que o clube russo ou ucraniano possa fazer nada. Só convencer o jogador a ficar. É só isso que os ucranianos e russos podem fazer. No caso do Vitinho, o Inter já tem um acerto com ele e vai permanecer com ele, vai renovar o empréstimo até o meio do ano que vem, possivelmente, para o Vitinho ficar no Internacional. E isso dá o start em outra negociação que o Inter está tratando paralelamente, que é a chegada do centroavante Alejandro, que pertence ao CSKA da Rússia. A partir do que aconteceu ontem, da liberação da legislação de guerra, o Inter vai tratar nos próximos dias com o staff do Alejandro as condições e preferências dele para voltar ao Brasil. O Alejandro foi destaque no Bragantino, foi destaque no Vitória, mas não está jogando bem na Rússia, não está conseguindo ter uma sequência de jogos. E o Inter gostaria de ter esse jogador. Contratando o Alejandro, ele é a peça diferente para o ataque. É o centroavante fixo, é o centroavante físico que eu falei agora mesmo há pouco nesse vídeo. Essa situação vai avançar nos próximos dias com o Inter procurando o staff do jogador para entender condições econômicas e o desejo dele, se é deixar a Rússia agora ou se é tentar seguir jogando por lá. Vamos estar atentos aos próximos capítulos dessa novela. Me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque certamente daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!